Bom dia, meus amigos, espero que estejam todos bem. Hoje decidi falar de uma história da Bíblia. Hoje vamos falar da história de Nicodemos. Diz assim: no capítulo 3 de João encontramos a história de um homem que não conseguia amar, apesar de ter bastantes conhecimentos bíblicos. Este homem cumpria aparentemente todas as normas, esforçava-se cada dia para ser um bom membro de igreja. Tinha até um cargo de liderança, mas não era feliz. Experimentava uma sensação de vazio na alma. Faltava-lhe alguma coisa na sua vida. O pior de tudo era que nem ele próprio sabia definir o quê. É possível que Nicodemos costumasse ficar acordado até altas horas da noite, sem conseguir dormir. Muitas vezes, deitado na cama, talvez se perguntasse a si próprio: meu Deus, o que está mal? Devolvo os meus dízimos, guardo o sábado, faço trabalho missionário, canto no coro da igreja, sou monitor da escola sabatina, mas sinto que alguma coisa está errada dentro de mim. Tenho a impressão de que de nada adianta todo o meu esforço. O que está a acontecer comigo? Foi talvez numa daquelas noites que ele se levantou e procurou Jesus. Sabia onde o encontrar, estudava as profecias e tudo apontava para Cristo como o Messias que havia de vir. O seu problema não era a falta de conhecimento. A tragédia de Nicodemos estava no facto de nunca ter tido um encontro pessoal com Cristo. Amparado pelas sombras da noite, dirigiu-se até onde Jesus estava. No fundo, tinha vergonha que os outros o vissem procurar ajuda. Afinal, ele era um líder da igreja. Os homens supõem que os líderes devem ajudar e não pedir ajuda. Vocês percebem o drama daquele homem? Cheio de teorias, cheio de doutrinas, cheio de profecias, sozinho, precisando de ajuda, angustiado, mas impedido por causa dos seus estatutos. De correr como o jovem rico e cair aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, estou perdido. O que preciso de fazer para ter a vida eterna? Não foi fácil para Nicodemos encontrar Jesus. Cristo estava no Monte das Oliveiras à espera, com os braços abertos. Os seus olhares encontraram-se. Era o encontro da paz e do desespero, da calma e da angústia, da plenitude e do vazio, da certeza e da incerteza. Aqueles olhos de Cristo olhavam na alma, perscrutavam o coração e irradiavam amor, paz e perdão. Nicodemos tentou abrir o coração, contar as suas tristezas, falar dos seus fracassos, da confusão toda que o inquietava, mas não conseguiu. O seu orgulho falou mais alto. Rabi, disse, bem sabemos que és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. Tenho a impressão que na realidade ele quis dizer: eu reconheço-te como mestre e vim falar contigo de mestre para mestre, mas estudar um pouco as profecias que se relacionam com as coisas que tu fazes. Jesus fixou os olhos em Nicodemos e viu através deles uma alma angustiada. Não era de profecias que ele estava a precisar, nem de teologia, nem de doutrinas. Às vezes nós, os humanos, vivemos preocupados em procurar o conhecimento teológico, quando na realidade a nossa necessidade é outra. Nicodemos, disse Cristo, tu precisas de nascer de novo, precisas de ser convertido. Este é o teu problema. E enquanto não experimentares o novo nascimento, não adianta estar na igreja, nem conhecer a doutrina, nem ter um cargo de liderança. Nada substitui a experiência da conversão. Aquela declaração foi como uma bufetada no rosto de Nicodemos. Como pode o homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, retornar ao ventre materno? Perguntou ele, simulando não entender, e Cristo, com um ar de tristeza nos olhos, acrescentou: para com isso, Nicodemos. Tu entendeste perfeitamente o que eu quis dizer. Estou a falar de conversão, porque este é o ponto de partida numa vida feliz. Vives angustiado e triste porque a tua cabeça está cheia só de doutrinas, leis, normas e regulamentos.
Sentes-te frustrado porque sempre tentaste fazer as coisas da maneira certa e nunca conseguiste. Hoje, quero transformar o teu ser completamente e tu, em lugar de aceitares, tentas esconder-te atrás do preconceito e da ironia. A história de Nicodemos fica sem conclusão no capítulo 3 de João, porque naquela noite ele não aceitou o convite de Cristo. Era duro demais reconhecer que ele, Nicodemos, o teólogo, o líder, o bom membro da igreja, não fosse convertido. Retirou-se triste e frustrado, como veio. O que é que nós podemos falar desta história? O que é que nós podemos concluir com esta história? Que muitas pessoas vão à igreja, que têm bons cargos, que vão lá à frente falar com uma grande... que sentimos que a pessoa falou bem e que teve um bom desempenho, mas não está convertida, está assim convencida. Esta história eu quis vos ler porquê? Porque nós hoje em dia temos tantos prazeres na vida, queremos tantas coisas além de Jesus. Temos a nossa vida, ou a nossa cabeça bloqueada. Queremos uma casa, um carro, queremos férias, boas férias, num sítio onde eu possa ir, que eu nunca vi, que eu nunca estive. E por vezes deixamos Cristo para trás. E o mais importante nisto tudo é, tu podes continuar a ter uma casa, tu podes continuar a ter um carro, tu podes continuar a ter umas boas férias, mas desde que Jesus seja o centro das atenções. Nicodemos era uma pessoa rica e Jesus só lhe disse que ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que deixar tudo aquilo que tinha de lado. E apesar de ele achar que estava convertido, ele estava apenas convencido, porque tinha aquela história toda em rol dele, não é? Mas ele não acreditava plenamente em Jesus. Eu hoje só quero deixar esta lembrança para vós. Não fiquem fascinados com a vida que têm. Não fiquem fascinados porque tiveram um bom desempenho na igreja. Não fiquem fascinados porque recebem os parabéns ou Deus te abençoe na igreja e continuas a fazer. Antes de qualquer situação que possas ter na igreja, tens que pedir a Jesus que esteja contigo. Antes de qualquer situação da tua vida, tens que te levantar e pedir a Deus que esteja contigo. A Deus que te possa ajudar neste dia. A Deus que seja o principal na tua orientação do dia. Ficamos por aqui, meus amigos. Espero que com esta história nós possamos entender o que Jesus é importante para nós. Jesus veio à Terra para morrer por nós, por cada um de nós. E nós temos que dar o valor próprio a Jesus. Amém.